Estamos de volta ao Vida e Saúde hoje, tratando sobre dependência química. Vamos entendendo este assunto, vamos compreendendo o que é que envolve uma pessoa se entregar a um vício, qualquer um deles, mas especificamente dependência química, que tem assolado famílias, indivíduos, e a sociedade paga um preço alto. A gente acaba não falando muito sobre isso, mas nós pagamos uma conta literal, muito dinheiro é gasto com a dependência química. Temos aqui o Dr. César Vasconcelos, conhecido de vocês, também o psiquiatra Fernando Arruda. Os dois colegas aqui de profissão estão empenhados em ajudar você a ter conhecimento ou a lidar com alguma situação difícil por aí. Então você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, participando aqui com a gente, mandar o seu comentário sobre dependência química, e o nosso número é o 12 98266 0004. Esse QR Code aqui também te leva para esse contato. E só lembrando, se você não quiser se identificar, você pode mandar aqui a sua questão, porque a gente omite o seu nome, mas aí essa questão pode ser relevante, pode ajudar outras pessoas. Doutores, quais são as melhores intervenções para serem feitas, né, no caso da dependência química? Hoje a gente tem tecnologia, o avanço científico, o avanço médico, o avanço da pesquisa, mas quem lida com o vício chora dia e noite. Nós temos aqui, olha, um carinha, vamos chegando aqui, um carinha que está realmente representando, e são vários, né? Como vocês bem disseram, quando você pensa em dependência química, não é só as drogas ilícitas, mas a bebida, o cigarro, medicamentos, são vários. E temos aqui uma caixinha, eu vou vir para cá, temos aqui caixinhas representando algumas chaves que podem ajudar esta pessoa a se livrar das amarras do vício. Porque realmente, uma pessoa que antes era produtiva, ela pode afundar uma família inteira, né? Financeiramente, emocionalmente, socialmente. Vamos começar? Vou trazer aqui a primeira questão. Agora é importante, o primeiro grande passo que o pessoal de casa precisa entender a pessoa que tem a dependência química, ela precisa estar disposta a procurar ajuda, porque isso às vezes demora, né? Quantas famílias, não é, Fernando, no nosso consultório, o pai, a mãe, meu filho está usando droga, minha filha e tal, mas não quer largar, eu boto na clínica, já gastei um dinheirão, aí fica lá 3 meses numa clínica cara, particular, quando sai, uma semana depois já está usando a droga e tal. Só vai gastar dinheiro com o tratamento de um dependente químico se ele ou ela tiver já a postura de eu preciso de ajuda, eu aceito ajuda. Se não quer ajuda, você vai gastar dinheiro à toa, aí tem que ter outra estratégia. Isso tem até uma questão interessante, que é até uma técnica que existe, que é o paciente que ele está em fase de contemplação, pré-contemplação e atuação. Nessa fase de pré-contemplação, existe a questão do convencimento que essa substância não está fazendo bem. Porque às vezes, ali naquele grupo que estou gostando de estar bebendo, está me soltando com a substância, mas tem que ter informação, que é o que a gente está fazendo nesse programa de hoje, justamente explicando, olha, essa substância não faz bem. E aí, através disso, oferecer equipamentos que a gente vai trabalhar aqui para a pessoa ela se libertar justamente dessa substância que causa o mal na vida dessa pessoa. Então, tá bom, vocês já viram, né? A admissão é super importante, mas também entender a fase dessa pessoa para que você não gaste nem tempo, nem esforço, nem dinheiro à toa. Primeira chave aqui que a gente quer tratar, que a gente quer trabalhar, na verdade. Primeira chave que pode ajudar nessa liberdade contra os vícios. Psicoterapia, gente. Eu queria saber se... E muita gente não bota fé, Dr. César, achando que é coisa fraca demais. Mas falar e participar de uma psicoterapia pode ajudar a libertar, não é? E é importante porque dentre os psiquiatras tem aqueles que são, e psicólogos, né, terapeuta ocupacional, enfim, tem aqueles que são especialistas em dependência química. É verdade que nem sempre se encontra um profissional especialista, vai ser mais um generalista, mas que tem noção.
Então, a psicoterapia é importante porque ela vai orientar sobre quais são os conflitos que essa pessoa tem emocionais que empurram para o uso da droga, né? E vai orientar essa pessoa a perceber quais são os sinais que ela está abusando, está entrando no campo da dependência, como que isso é destrutivo. Então, a psicoterapia é importante para acolher, orientar, repreender, no bom sentido da palavra também, alertar essa pessoa, né? Então, né, Fernando? E nessa questão da psicoterapia, por que é importante? Uma das coisas que a gente vê no consultório e observa que é um padrão comportamental dessas pessoas que usam substância, é às vezes elas carregarem uma culpa que elas não entendem porque ela tem aquela culpa. A psicoterapia é para a pessoa ela se conhecer mais. Então, quando ela vai destravando essa culpa que tem, ela vai se libertando e não se autoflagelando, que essa que é a realidade. Às vezes ela está utilizando as drogas meio que para se autopunir. Então, bebida alcoólica, cigarro, cocaína, ela utiliza e nem entende. Eu já tive a experiência com uma paciente que ela se sentia culpada porque o filho dela foi afastado dela por causa que ela estava usando as drogas. E com isso ela ficou usando mais ainda. Na psicoterapia, ela entendeu que não era culpa dela e ela entendeu que a substância fazia uma mudança comportamental cerebral. E aí, com isso, ela tinha mais mecanismo para se libertar da culpa e das drogas. Gente, e a psicoterapia também vai ajudar um indivíduo, por exemplo, uma grande parte das pessoas que entram na escalada das drogas são pessoas inseguras, tímidas, autoestima baixa. Então, a psicoterapia ajuda a corrigir isso, né? Essa autovisão negativa, para que a pessoa não precise compensar isso com uma droga. Põe fé nisso aí. Psicoterapia, olha, pode ser uma ferramenta poderosa no processo da libertação. Vamos trazer outra possibilidade aqui, talvez a combinação, né, gente? Ó, a desintoxicação pode ser uma outra chave para ajudar essa pessoa a se libertar dos vícios. Às vezes a pessoa está usando com tanta frequência uma substância e está ficando até, do ponto de vista físico, bastante comprometido, né, Fernando? Porque, por exemplo, o álcool ele causa uma desnutrição, porque o álcool é caloria pura. Então, muitas pessoas que são alcoólatras, alcoólicos, a tendência é não sentir fome, porque quando bebem, ele meio que apaga a fome, só que a pessoa fica desnutrida, porque ela está funcionando à base de uma caloria do álcool, mas não tem a nutrição, não tem vitaminas, sais minerais e proteína e tal, que se veria da alimentação, né? Então, essas pessoas às vezes precisam de ter um período de desintoxicação, né? Uma internação para desintoxicação clínica, às vezes no tempo de psiquiatria de hospital geral, por exemplo, né? Uma clínica de desintoxicação para poder recuperar a sua saúde física e também o processo de acuidade mental, de percepção mental, né? Tem muitos pacientes que acham que não conseguem largar do vício por causa mas eu já uso há muito tempo. Se eu largar, não tem mais o que fazer, eu já tive um dano cerebral. E existem estudos muito comprovados que você ficando um tempo sem as drogas, o cérebro ele vai fazendo ligações novas e você consegue recuperar até a questão cognitiva que pode estar comprometida, como memória. Tanto é que a gente vai discutir aqui medicamentos que fazem essa recuperação de vitaminas de pessoas que já estão tendo perda de memórias. Isso é muito legal de ouvir, porque realmente, às vezes, a pessoa acha que já foi longe demais. Mas, gente, desintoxicação pode ser outra chave aí que vai ajudar você ou o seu querido a se livrar dos vícios. Vamos dar uma olhada em outra possibilidade? Ó, vem comigo, ó. Terapia medicamentosa, doutor. Olha, essa chave, eu sei que você estava ansioso para falar sobre isso. E eu vou trazer aqui, olha. Queremos ver essa pessoa liberta, gente, dos vícios e de todas as consequências que esse vício pode trazer. Está acontecendo. Como a gente tinha falado, a questão da alteração química, a medicação, ela vai atuar justamente nisso. As medicações que a gente utiliza, como naltrexona, tiamina, a tiamina ela é uma vitamina, então ela recupera a vitamina que é destruída através dessas substâncias químicas. Já a naltrexona ela vai atuar justamente na dopamina, que é o que vai fazer a pessoa ter mais motivação de utilizar.
E é claro, a gente tem outras medicações para ajudar a compulsão, a diminuir a compulsão pelas substâncias químicas. E também para pacientes que têm muita ansiedade, por exemplo, no período pós-pandemia, houve um aumento grande do consumo de álcool e outras drogas, né? Então, por conta da solidão, do medo, da insegurança, da incerteza, da depressão, houve um aumento, segundo a Organização Mundial da Saúde, pós-pandemia, houve um aumento de 25% de transtornos mentais no mundo. Então, os pacientes que lançam mão de álcool por conta de ansiedade ou por conta de depressão, então a medicação psiquiátrica vai ajudar a pessoa a ter um equilíbrio melhor durante o tempo que precisar usar essa medicação, para não ter que estar lançando mão da substância alcoólica ou ilícita, né? Posso trazer aqui uma outra ferramenta? Gostaria de vê-los discutindo, olha, sobre os grupos de apoio que hoje existem e que também a comunidade online, né, o ambiente virtual acabou facilitando. E isso também é uma boa chave que pode ajudar a pessoa a se livrar aí desses vícios, possíveis vícios. Você sabe que tem um psiquiatra especialista mundial em alcoolismo, chama-se Dr. George Wayland, da Universidade de Harvard. Ele, no estudo sobre alcoolismo, ele verificou que 40% da recuperação de alcoolismo no mundo tem a ver com o programa dos 12 passos usados pelos grupos de apoio, grupo de ajuda mútua, como a gente chama, né, que dos alcoólicos anônimos, AA. Então, esses grupos são muito eficazes. Eu, quando atendi no consultório ainda e que tinha paciente com problema com álcool, que eu queria encaminhar para o AA e tal, eu ficava muito triste até, porque o paciente, eu já fui, mas não gostei. Né? É uma pena, porque realmente ajuda muito, né? Grupo de apoio é um dos fatores realmente mais importantes para o indivíduo, que é gratuito, tem quase toda a cidade tem, não tem que pagar nada, se for anônimo, se for AA, por exemplo, ou NA, Narcóticos Anônimos, você vai a hora que você quer, enfim, e funciona. E também o importante é que para a família que tem o dependente químico, seja com álcool ou drogas ilícitas, existem os grupos para esse dependente químico, tem um grupo por familiar. Então você tem o AA, Alcoólicos Anônimos, para o alcoólico, e você tem o Alanon, que é para o familiar aprender a como conviver com o indivíduo com problema com álcool. Né, Fernanda? Suporte de todos os lados, doutor. Existe um estudo que ele é um pouco polêmico, que eles estavam fazendo um estudo com rato, isso daí na década de 1980, que colocavam uma substância que causava uma dependência para o rato, e aí ele estava ficando viciado. Só que quando o estudioso lá foi apresentar para a banca, uma das pessoas que estavam na banca falou, mas o rato ele é um ser de comunidade. Que tal fazer esse estudo com uma comunidade? E ele observou que quando ele fez um local, um ambiente favorável para o rato, junto com outros ratos, a questão de necessitar dessa substância que causa o vício diminuiu bastante. Uau! E aí ele percebeu que o apoio em grupo, por isso que é importante, tanto para o dependente químico, como também para a família, esse apoio em grupo é importantíssimo e somos pessoas de relacionamento. Então, precisamos dessa ajuda e desse apoio, importantíssimo. O outro grupo ainda de apoio que existe, que também é bastante eficaz, chama-se Amor Exigente. Você pode pesquisar na internet, Amor Exigente, é outro tipo de ajuda de grupo de apoio. Muito bom saber isso. Obrigada, gente. Vamos trazer aqui mais possibilidades de libertação das correntes dos vícios. Estamos falando agora de comunidades terapêuticas. E aí eu vou trazer aqui essa chavinha. Quero saber, porque tem gente que realiza um trabalho belíssimo. São comunidades, às vezes, lindas, maravilhosas, poderosas, outras muito simples, mas o objetivo é resgatar o ser humano. Existem técnicas utilizadas ali, ou é mais um pouco desse, talvez seria um apoio, um grupo de apoio mais intenso, gente? Nessa é interessante falar, eu tive a experiência faz umas 2 semanas, para mostrar a importância de ter comunidades terapêuticas. Eu fiz a visita a um paciente numa clínica de internação psiquiátrica, o paciente tinha 14 anos. Uau!
fazia uso de drogas desde os 10. E conversando com ele, provavelmente ele já fazia uso de drogas desde que nasceu, porque a mãe também é dependente química. Nesse caso, se a gente libera o paciente, porque o paciente falou, olha, eu estou já 1 mês e meio sem fazer uso de drogas, não estou com vontade, mas ele vai voltar para o local onde que é perto de boca de fumo, onde que vai ter contato com a mãe novamente. Nesse caso, para o paciente ter mais instrumentos para evitar a substância, comunidades terapêuticas é importantíssimo, para ele aprender a como falar não e talvez até tomar a decisão de sair daquele local onde que tem a casa e mudar para outro local, porque aquela região pode ser gatilho para ele. Então, as comunidades terapêuticas, elas têm métodos, e a gente fala equipamentos, que ajudam a pessoa ela ficar mais forte a não voltar, porque, como falam os alcoólicos anônimos e o narcótico, 1 dia de cada vez. Às vezes a pessoa está 30 anos sem fazer uso de nenhum, mas... Ela conta o hoje, né? Exatamente, 1 dia de cada vez. Tempos atrás eu fui visitar, me convidaram para ir numa comunidade terapêutica bastante simples, na zona rural, administrada por os evangélicos, não sei de que igreja lá. Enfim, um pastor se dedicou a isso aí e foi apresentar uma palestra lá. Então, eles fazem, nessa comunidade terapêutica, terapia de grupo, eles fazem trabalho assim, de agricultura ali, de plantar sua horta, cuidar da natureza e cada um tem suas tarefas. Então, isso ajuda muito, esse convívio, né? E outra coisa importante nos grupos é que você aprende com a experiência do outro. Então, até uma vez eu estava num grupo de AA, uma reunião aberta que eu fui ver como é que funcionava e uma muito simples, foi lá na cabeceira de mesa fazer seu depoimento e falava assim, eu gosto de vir aqui porque aqui tem um remédio chamado Ouvidol, né? Você ouve, né, o outro, como é que o outro lidou com a angústia, como é que o outro lidou com a tristeza e como que Deus atua para ajudar. Então, essa comunidade ajuda. Dá muita força, né? Vamos dar um site aqui que acho que presta esse serviço tanto de grupo de apoio e pode ser considerado também uma comunidade virtual, né? O Al-Anon, vamos trazer aqui isso, al-anon.org.br, tá? Busque ajuda. Tem o AA e esses grupos são mais para as pessoas que estão na luta pelo seu próprio vício, mas tem as comunidades de apoio às famílias, tá? Olha aí, o aa.org.br. Normalmente as cidades têm esses encontros pessoais também, o que pode ajudar e fortalecer essa pessoa na luta. E também, sem ser o AA é para o alcoólico, o Al-Anon é para o familiar do alcoólico ou amigo. Agora, você já trabalhou, né, algumas prefeituras tem os CAPs, Centro CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Então, tem um CAPS especializado em álcool e drogas, chama-se CAPS AD, né, Fernando? Exatamente, eu trabalhei num município aqui de São Paulo, no CAPS AD, onde você tem uma equipe multidisciplinar, não é só o psiquiatra ou o psicólogo. Você tem o terapeuta ocupacional, tem o assistente social, onde através de grupos também, reuniões de grupos, você vai ter essas orientações que é importantíssimos que a gente está falando. E é da prefeitura e é gratuito, né? Exatamente. E eu me lembrei aqui também, não posso deixar de dizer, gente, a ADRA também realiza um belo trabalho, um forte trabalho, já há anos, com essa população que luta contra os vícios. Eu quero trazer mais uma ferramenta aqui, e eu acho que não se encerra aqui nessas propostas, mas essa aqui também é essencial. Aliás, a mais de todas, o poder de Deus. Às vezes a gente busca todas essas ajudas e se esquece de lançar mão, de pedir essa ajuda do poder de Deus como uma chave. Olha, deixamos aqui por último porque ela realmente pode acabar com tudo, né? Não sei se essa daqui, vou tirar das duas. Poder de Deus para ajudar tanto quem está no vício como quem convive com alguém que está também na luta. Ó, vou trazer mais um aqui. Aí... Eu já vi vários depoimentos, o senhor atendia de dependentes químicos que eles reconheceram. Me lembro de um rapaz que ele estava numa overdose e ele ou iria morrer, tipo de um infarto, ou ele iria surtar, entrar num mundo psicótico. E ele disse que estava entrando, como se estivesse entrando num túnel assim, sob o efeito da droga, e ele clamou por Deus, deu socorro e tal.
E ele saiu daquele, Deus tirou ele daquilo ali, né? Então, os grupos de ajuda que trabalham são grupos espirituais, né? Não são de religião. A AA não é de religião. Eles falam de poder superior, PS, né? Deus conforme você concebe. Mas quando você está lutando com um problema de compulsão por droga, lícito ou ilícito, e você pede realmente ajuda divina, os cientistas já verificaram isso, né? Tanto que eu falei aqui mais cedo de que uma professora da USP teve que admitir, mesmo não sendo religiosa, de que os programas de recuperação e dependência química que têm um componente espiritual, eles têm melhores resultados, porque Deus é real, Jesus é bom e ajuda as pessoas que procuram Ele para ter essa ajuda para sair da droga. O importante de falar sobre isso é que é um assunto meio polêmico dentro da psiquiatria, porque por muito tempo falou, não procura medicamento, não procura psicoterapia, procura Deus que vai resolver. E aí houve uma cisão que não, isso daqui está atrapalhando todo o tratamento, porque as pessoas estão procurando a Deus, não resolve, tem um problema com Deus e tem um problema no vício. E o que acontece? Depois dessa cisão, foi observado que a falta de Deus também, cumprindo todos esses requisitos, também traz um dano. Então, a questão da fé é importantíssimo para você largar de uma coisa que você está literalmente preso, como a gente está discutindo aqui. Então, o poder divino, ele ajuda a complementar também essa psicoterapia. Não é só procurar a Deus, é procurar todos os tratamentos, porque a gente não está lidando com uma coisa simples, uma coisa que, como é o problema meu vizinho, do pecado, Exatamente, o meu vizinho conseguiu largar por conta. Não, você é diferente, você precisa de ajuda e o poder de Deus é um elo importantíssimo dentro de tudo que a gente falou aqui de tratamento. Inclusive, Deus usa pessoas e usa essas ferramentas aqui para agir na vida de qualquer pessoa que busca, que clama, como o Dr. César trouxe aqui. Precisamos fazer mais um intervalo, então segura aí porque a gente vai falar mais sobre esse assunto. Durante essa pausazinha, você pode acessar o site drcesar.com ou então o perfil no Instagram do Dr. Fernando, que é Dr. Fernando Arruda. Vai lá, dá um oizinho para ele, fala do que gostou, tem alguma curiosidade, pode mandar por lá também, tá? A gente vai ali, volta já, vamos falar ainda mais sobre como você pode vencer um vício e como a família, qual é o papel dela nesse processo. E não esquece, manda sua dúvida aqui, porque o Dr. Fernando e o Dr. César podem comentar ou responder aqui a sua questão. Vida e Saúde volta já.